Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Mais uma vez, eu desejo que o seu coração seja cheio da paz e da presença do nosso Deus. Aleluias! Quero dizer para você mais uma vez, você sabia que hoje é o melhor dia, o dia mais importante da sua vida? A palavra de Deus nos diz lá em Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, porque eu sou Deus que crio, que faço, que realizo coisas novas na vida de vocês. Aleluias! Então vamos lá. Inspira, respira. Troquei. Respira. Inspira e não pira, porque Deus continua no controle de toda e de qualquer situação. E a nossa vida está na palma das mãos do nosso Deus. Aleluias. Eu quero deixar nessa manhã uma palavra de vida ao seu coração. E ela está aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 em diante. Presta bem atenção nessa palavra. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abrirá. Aleluias. Porque qual dentre vós, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, aleluias, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também. E a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Glória a Deus. Mas eu vou frisar com você aqui o versículo 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Como você tem pedido? Como você tem apresentado ao Senhor os seus problemas e as suas necessidades? E a palavra continua aqui. Buscai e encontrareis, porque todo aquele que busca, encontra. Como você tem buscado a presença do Pai? Como que você tem buscado a sua bênção, a sua vitória? E aqui continua. Batei e abri-se-vos-á. Quando nós batemos na porta principal, que é Jesus, através da nossa fé, Ele abre a porta, Ele abre as portas e Ele abre as janelas dos céus para derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Amém. Que nessa manhã você possa tomar posse desta palavra. Jesus nos ensina aqui que Deus, Ele é um Deus do impossível. E acima de ser um Deus do impossível, Ele é um Pai amoroso que supre e que tem prazer de abençoar os seus filhos. Ele é um Pai, aleluia, que está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração.
Queridos, aqui a palavra de Deus fala: pedi e dá-se-vos-á. Como você tem pedido? Eu vou te dar um exemplo. Para quem tem filhos aí, vou falar da minha experiência. Quando os nossos filhos querem algo de nós, ou quando nós queríamos algo dos nossos pais, que para a maioria às vezes nem está mais aqui hoje, a gente chegava, né, todo cheio de jeitinho, todo carinhoso, a gente beijava, a gente abraçava, a gente sorria. As minhas filhas, eu até brinco quando vêm, né? Elas são muito carinhosas, mas quando elas vêm, né? Todas cheias de jeitinho, né? Beijinho, mamãezinha pra cá, mamãezinha pra lá. Eu brinco e falo: o que você quer? Porque a gente já sabe. A gente chega todo carinhoso, todo atencioso diante dos nossos pais, e os nossos filhos fazem o mesmo. Queridos, com o nosso Pai Celeste não é diferente. Muitas vezes nós entramos em oração diante de Deus sem fazer aquele carinho espiritual, aquele agrado, sem deitar no colo do Pai e falar: Pai, eu estou aqui. Sem falar: Pai, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a minha razão de viver, o Senhor é o ar que eu respiro, Deus é o nosso Pai Celeste. E nós muitas vezes entramos na presença de Deus, já com as nossas petições, sem demonstrar o quanto nós o amamos, o quanto nós o desejamos, o quanto ele é importante para nós, independente se ele vai ouvir ou não, responder ou não as nossas orações. A gente já vai direto no assunto. É tão gostoso quando você se achega ao Pai, quando você se achega a Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, Tu és tudo para mim, é o meu pastor, é o supridor das minhas necessidades, é o meu Pai, o Pai que eu amo, o Pai que eu admiro, o Pai que eu quero. Senhor, eis-me aqui para te adorar, para te bendizer, né? Isso é tão gostoso, sabe por quê? Quando nós entramos na presença do Pai assim, Ele abre a janela dos céus, Deus se comove com as nossas orações, com as nossas lágrimas. E Ele vem, Ele supre as nossas necessidades com prazer, Ele nos abençoa com prazer, queridos. Então a palavra de Deus fala aqui, ó: pedi e dá-se-vos-á. Nós precisamos saber como pedir a Deus, como pedir ao Pai, como entrar na presença dEle. E aqui fala assim, ó: buscais e encontrareis. Tudo que nós buscamos, nós encontramos. Tudo que nós procuramos, nós encontramos. A gente corre atrás. E a palavra de Deus fala: buscai e achareis. Buscai a quem? Buscai a Deus. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, lá em Jeremias, quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes a gente busca a Deus com palavras que brotam, que saem dos nossos lábios, muitas vezes de qualquer maneira, mas Deus sonda o coração. Muitas vezes os nossos lábios falam o que não está no nosso coração, e Deus, Ele vê as nossas palavras, mas Ele sonda e conhece o nosso coração. Então, quando nós buscamos, né, a Deus de todo o nosso coração, queridos, nós o encontramos, e este encontro é maravilhoso. É um encontro de bênção, de milagre, é um encontro de cura, é um encontro de amor, é um encontro de comunhão, não é verdade? E aqui a palavra de Deus continua assim, olha: batei e abri-se-vos-á. Em qual porta você está batendo? Na hora do desespero, na hora das lutas, das provações, das enfermidades. Em qual porta você está batendo? Muitos de nós, né, eu sou profissional, sou muito procurada na área da massagem para relaxamento. Mas muitas vezes o que acontece, o que eu percebo? Muitas vezes eu falo até de mim mesma. Nós vamos primeiramente, antes de apresentar ao Senhor as nossas necessidades, nós batemos na porta de médicos, de esteticistas, de massagistas.
batemos na porta, queridos, de psicólogos, psiquiatras, em busca de solução. Mas buscar primeiro o reino. Vamos bater na porta dos céus primeiro. Porque quando nós batemos na porta dos céus, Deus tem prazer de escancarar porta e janelas sobre a nossa vida para nos abençoar. E ele fala aqui, ó, batei, tac, 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 e abri-se-vos-á. Às vezes nós batemos desesperados, Senhor, abre essa porta, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa vitória. Às vezes nós vamos mais calmos, Senhor, abre a porta, eu preciso de cura, eu preciso de livramento, eu preciso de provisão, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de recursos. Ah, queridos, que Pai maravilhoso que nós temos, mas não o conhecemos. Mas quando você mergulhar na palavra de Deus, você vai conhecer um Deus maravilhoso, um Pai maravilhoso, sobrenatural, um Deus do impossível, que move céus e terra em nosso favor. Uau, que delícia isso! Não é verdade? Eu não sei como você está pedindo, eu não sei como você está buscando, eu não sei como você está batendo nas portas dos céus. Mas, vamos lá no Salmo 37 que eu preguei outro dia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Saiba como pedir, saiba como buscar, saiba como bater na porta, porque com certeza ela se abrirá através da sua fé, queridos. Começa a bater na porta, na janela dos céus. Senhor, eu preciso do impossível do Senhor na minha vida. E Ele é o Deus, é o Pai do impossível, que faz o impossível acontecer. Amém? Então eu não sei, mas nesta manhã eu deixo para você esta palavra. Pedir e dar-se-vos-á. Pedir demonstra dependência. Pedir, Senhor, eu preciso. Isso nos mostra que nós somos totalmente carentes e dependentes deles. O que mais que fala aqui? Nós precisamos pedir com fé, nós precisamos pedir com humildade, nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus e não a nossa. Segundo a vontade de Deus, como Jesus falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. E verdadeiramente foi feita a vontade do Pai e hoje nós estamos aqui. Por isso hoje nós estamos aqui. Amém? Outra coisa aqui, buscar e encontrareis. Buscar vai muito além do pedir. Primeiro pede, depois busca. Buscar vai muito mais além. Quando você busca algo, você encontra a resposta. Quando você busca de todo o seu coração, você encontra respostas. Amém? E a última coisa aqui, batei e abri-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á significa perseverança. Talvez Deus não vai abrir as portas na sua primeira oração, na sua segunda, na sua terceira, mas seja persistente na fé e na oração. Em nome de Jesus, que nesta manhã você possa entrar na sala do trono, pedir e receber, buscar e encontrar ao Senhor, bater e a porta se abrir para você em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Terça-feira teremos uma live abençoada com a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Um bom dia, Deus abençoe você, a paz.